Então vamos lá, Mateus 17, o que diz o título aí na abertura do capítulo? Fala de quê? Transfiguração. Esse é um texto extremamente importante para a vida cristã. Pastor, toda a Bíblia toda a Bíblia é importante. Mas há textos que nele tem uma soma de muitos princípios que nós precisamos praticar nesses dias. Então, por isso que é importante. Alguns textos, eles são profundos, muito amplos e trazem princípios muito voltados para a igreja do Novo Testamento, para a época da graça. Então vamos ler a partir do verso 1. Esse texto ele está nos 3 evangélicos sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos sinóticos são aqueles que os assuntos se parecem. Você vai achar um assunto em um, vai estar nos demais. O Evangelho de João já é um pouco diferente. Ele é mais exclusivista, né? João é um evangelho que trata mais de Cristo como o ser divino. Você já parou para se perguntar por que tem 4 biografias de Jesus? Por que 4 pessoas escreveram? Interessante, né? Mateus é escrito para dar um maior entendimento aos judeus. Em Mateus, Jesus é considerado o rei. Por isso Mateus ele tem uma genealogia muito completa, que trata de Jesus como descendente de Davi, porque ele tem que ser rei, e ele vai reinar um dia sobre Jerusalém. Marcos é o evangelho em que Jesus é apresentado como o servo perfeito. Por isso que Marcos é muito detalhado nos milagres. Jesus faz a obra com tanta perfeição. Em Lucas ele é o homem perfeito. E em João ele é o ser divino, o Filho de Deus. Por isso que João apresenta Jesus como o Salvador. A partir do verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu a todos. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi ou ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenha medo. Erguendo ele os olhos, diga: não viram a ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse capítulo, ele tem 3 situações extremamente importantes. Ele tem uma reunião extraordinária no monte, onde está o Deus Pai fala, está o Filho, o Espírito Santo com certeza está Pedro, Tiago e João, que vieram ser os maiores apóstolos da igreja primitiva, era do círculo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Estava Moisés, o representante da lei, o maior legislador, e estava o maior dos profetas representando o período profético. E estava lá também Jesus.
Lá embaixo tinha 9 discípulos no pé do monte, uma multidão, vários religiosos e um pai com filho endemoniado. Então, nesse capítulo nós temos a questão da espiritualidade à luz do Novo Testamento. Deus escolheu esse capítulo para sintetizar a espiritualidade do Novo Testamento. Deus faz muito isso na Bíblia. Pega um assunto, pega um texto e revela um padrão, um princípio profundo ou vários. Aqui nós vamos ver, é um assunto muito amplo, então eu vou falar 10% dele. A gente precisaria aí de uns 2 domingos para falar a totalidade. Então aqui nós temos a espiritualidade do padrão do monte. Lá embaixo nós temos a espiritualidade do padrão do vale. E dos discípulos que estavam com Jesus, nós temos o padrão da espiritualidade humana, daqueles que já têm um pouco de conhecimento de Jesus. Então nós temos aqui 3 padrões de espiritualidade. Você pode repetir comigo: do monte, do vale e o humano. É essa caixinha que está tocando aí, né? Amém? E nós precisamos nos encontrar aí nesses padrões de espiritualidade. A gente não pode viver só a espiritualidade de Jesus, que é a da glória daquele monte, e que ela não só fica lá, mas ela desce e confronta o inferno. Ela não só confronta o inferno, como ela ensina os discípulos. Ela é completa. Nós não podemos viver somente o padrão de espiritualidade dos discípulos que estava lá em cima, porque é aquela questão do êxtase. É só aquele momento fulminante de glória, aquele negócio. Não. Nós também não podemos viver só a questão da espiritualidade que estava lá embaixo. Tinha muita teologia, tinha muito conhecimento bíblico, mas não confrontava nada. Satanás estava matando o menino, deitando e rolando, destruindo uma casa, e os discípulos, mais os fariseus, discutindo teologia. E o pai do menino, o menino lá, o inimigo matando o menino, e o pai do menino: vocês não vão resolver esse negócio, não. Então existe um cenário muito completo nesse capítulo. Quando você vai para Marcos 9, para Lucas 9, repete o processo. Lucas dá alguns detalhes que não tem em Mateus. Eles se completam como evangelhos sinóticos. Lucas, ele deixa muito claro qual foi o motivo que Jesus subiu no monte. Você que já leu deve saber. Jesus subiu no monte com um propósito. Ele subiu para orar e buscar a intimidade do Pai. Jesus não subiu no monte para transfigurar, para receber algo, não. Ele subiu porque ele era um homem de oração. O ministério de Jesus é profundamente marcado por uma vida de oração. Todos os momentos da vida de Jesus são marcados por uma vida de oração. Então, na espiritualidade de Jesus, a gente encontra algo muito interessante. O importante é o relacionamento íntimo com o Pai. Então ele vai para um monte e sabe que se tiver um padrão de oração profundo, de busca, de insistência, ele vai aperfeiçoar o seu relacionamento com o Pai. E ele vai ter intimidade com o Pai. Tendo um relacionamento profundo, intimidade, ficará claro qual é o propósito do Pai para a sua vida. Ficará. Irmãos,
A Bíblia lá nos profetas menores diz que Deus não faz nada sem revelar os seus santos e profetas. Deus revela, Deus fala. Mas, queridos, se não houver uma vida de oração, de intimidade com Deus, esquece. Olha, os sonhos, Deus revela através de sonhos? Revela, Deus fala através de sonhos. Deus fala através de um dom profético? Deus fala. Pastor, Deus fala a gente abrindo a Bíblia assim? Isso é complicado, né? Você pode fazer igual o irmão fez. Senhor, fala comigo. Aí sei lá quando Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Aí não foi Deus não, isso aí não foi Deus não. Então, queridos, o padrão de espiritualidade de Jesus, ele é o nosso alvo. É você ter uma vida de oração para ter um relacionamento com o Pai, ter intimidade com o Pai e conhecer o que vai no coração de Deus relacionado à terra, à minha vida, à minha casa, ao meu ministério, ao meu dia a dia. E aí, vivendo isso, ele está lá no monte. Outra coisa, essa não é a primeira vez que Jesus sobe no monte para orar, ou ir para um jardim orar. Não. Ele foi muitas vezes. Ele foi muitas vezes. E ele não ia com aquele sentimento. Eu lembro que a gente ia no Monte no Canedo. Eu não sei se alguém aqui que era lá da 208 lembra. A gente ia para o monte e convidava. Sabe qual é o que a gente usava para os irmãos ir para o monte? Irmão, quando a gente ora lá, as árvores pegam fogo. O tronco das árvores ficava tudo fluorescente. Um dia desse eu estou lá em casa deitado e pensando, o que isso mudou a minha vida? Ir lá para o monte orar. Aí a gente ficava ansioso, no final nós vamos orar, mas aqueles galhos secos, e era um caminho estreitinho dentro do mato, aonde a gente ia descendo e orando, ia ficar igualzinho uma lâmpada fluorescente, os troncos no chão, mais ou menos 1,5 metro de altura das árvores, tudo fluorescente, o caminho ficava clarinho. Se você me perguntar assim, pastor, você acha que era Deus? Eu falei, não sei o que era, porque hoje eu entendo que diferença fazia aquilo. Era um negócio legal, a gente ficava arrepiado, a gente ficava alegre, mas aí, depois, aquilo não, se eu não levar uma vida de oração, se eu não levar uma vida comprometida com a palavra, o que adiantou aquele êxtase lá? Aquilo lá desceu do monte e foi confrontar as trevas? Aquilo fez de mim alguém, um marido melhor, um pai melhor? A certeza que a busca gera uma vida melhor, mas não são esses, o foco não é isso. O foco, o equilíbrio não pede isso. Porque tem vezes que a gente vai e faz um propósito de oração, e a gente não sente nada, é uma guerra danada, é um peso danado, e a gente vê fruto disso. Como a gente vê fruto quando há muita alegria, quando há unção, a gente vê. Então a questão não é pegar algo e fazer daquilo um modelo, ou o nosso carro-chefe. A questão é valorizar a busca, o equilíbrio. Então Jesus iria para a cruz com aquele acontecimento ou não? Ele iria descer lá embaixo e repreender os demônios com aquilo ou não? Mas Deus fez aquilo com um propósito. Com um propósito. Às vezes Deus se revela assim fisicamente para alegrar um pouquinho a gente, né? E para a gente ter uma experiência palpável, visível. Mas se Ele não fizer, nós vamos precisar avançar no dia a dia, continuar a nossa vida espiritual, agindo em fé, à luz das Escrituras. A Bíblia diz que ele, insistindo em oração, teve o seu rosto totalmente iluminado.
E é interessante que a palavra grega para isso tem um sentido de metamorfose, a mudança de dentro para fora. Então Jesus teve o seu rosto glorificado, totalmente iluminado, transformado, e as suas vestes. Sabe por quê? O rosto fala de todo o ser físico, do homem, espírito, alma e corpo. A roupa fala do caráter, da essência do testemunho. Então a nossa experiência espiritual muda o nosso ser e muda o nosso testemunho, muda a nossa história, nos leva a levar a vida de Deus. A Bíblia diz que quando os discípulos estão lá mergulhados naquela nuvem, ele bate neles e tem medo, não, vamos descer. Sabe qual é a mesma palavra quando ele falou assim, vamos, é a mesma palavra que Deus falou para Moisés, é o Êxodo. Nós vamos descer para uma missão. Essa mesma nuvem que está aqui, que cobriu todo mundo, que Deus falou, é a mesma que aparece lá no livro de Êxodo. Porque no Antigo Testamento e antes da descida do Espírito Santo, a morada de Deus, o falar de Deus era muito pela nuvem. Deus está sempre falando com o povo na nuvem, nos 40 anos do deserto. Então, o padrão de espiritualidade que esse monte está nos revelando é uma espiritualidade prática, equilibrada. Que a gente precisa estar pronto para o que vier, mas não ser aquela busca na ansiedade. Eu estou pronto. É para orar por uma dor de cabeça? Vamos. É uma situação, uma possessão? Vamos. Eu tive uma experiência extraordinária, mas eu já tinha uma vida com Deus. É um padrão que Deus está querendo revelar para nós. Um padrão que muda a gente de dentro para fora. Mas é um padrão que muda o nosso testemunho, o nosso dia a dia. Então que a gente possa mergulhar nessa glória, nessa transformação, nessa situação de transfiguração, ao ponto das pessoas olhar para nós e dizer, não, aquilo lá não é mais fulano que eu conheci, não. Ele é uma pessoa muito melhor, um testemunho melhor, uma linguagem melhor, é um marido melhor, um pai melhor. A gente precisa deixar esse evangelho, as nossas experiências com a leitura da palavra, com o culto, com a adoração, com a oração, trazer essa transfiguração, essas mudanças para a nossa vida. Deus pode avançar, acelerar esse processo com um mais do que com o outro, mas a gente não precisa ficar ansioso, porque Jesus subiu lá, irmão, sem pretensão disso, mas naquele dia Deus resolveu fazer. Então a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que promove o relacionamento e a intimidade, é uma espiritualidade que não se autoglorifica. O que é que ele diz para os discípulos? Nós vamos descer, não é para falar para ninguém. Não fala, e eles não falaram, incrível isso, né? Porque se eu tivesse visto um negócio desse, eu ia contar pelo menos para o meu melhor amigo. Aí o meu melhor amigo ia contar por outro melhor amigo. E aí, cara, você não sabe, o culto foi tremendo lá no monte. Eu vou te falar, mas não fala para ninguém. Primeiro que o ninguém não existe, né? A pessoa vai falar para alguém. Diga comigo, a espiritualidade de Jesus tem centralidade no propósito de Deus. Então não importava, irmão, se Deus tivesse ressuscitado gente, se Deus tivesse rachado o mundo, não importava. O propósito, irmão, se existia alguém que já nasceu crucificado, foi Jesus. Porque Efésios diz que ele estava destinado à cruz desde a fundação do mundo.
Se Deus quer me trazer um grande crescimento, não vai mudar. Isso eu vou usar para o propósito de Deus. Ninguém matou Jesus. Ele foi oferecido em sacrifício. Não foi pecador, não foi justo, ninguém. Ele já nasceu com o coração na missão. Qual era o assunto que Jesus conversava com Moisés e Elias? Lucas diz qual era o assunto. Era o momento eminente da cruz, da crucificação. Queridos, nós aprendemos algo aqui. Quando a gente tem uma espiritualidade equilibrada, uma busca constante, a gente vive o propósito de Deus e Deus nos consola antecipado. Deus nos consola antecipado. Sabe qual era o assunto de Moisés e Elias? Era sobre o momento da crucificação, a cruz. O Espírito Santo, eles conversavam sobre aquela grande obra que iria ser feita. Moisés e Elias, o Lucas deixa claramente, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, que o assunto era o momento da cruz. Então, a chave desse momento é o propósito de Deus. Quando a gente cumpre o propósito de Deus, haverá glória, haverá voz de Deus, haverá direção, haverá consolo. Mas a questão é, pastor, o que é propósito de Deus para a minha vida hoje? Para quem é casado, seu casamento é propósito de Deus. Criar filhos é propósito de Deus. Casar certo, propósito de Deus. Usar a sua profissão como ferramenta para evangelizar e testemunhar, propósito de Deus. Ficar casado, propósito de Deus. Solteiro, também é propósito de Deus. Case só na hora certa. Porque, irmãos, é melhor esperar para casar certo do que casar com encrenca. Vai desmanchar essa encrenca depois. Você vai gastar tempo, oração, choro, dor. Cuidado com isso. É melhor você andar com Jesus e o Espírito Santo do que mal acompanhado. É melhor. Então, querido, quando você olha para a sua vida e encara as suas responsabilidades como propósito de Deus, haverá consolação, o Espírito Santo vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar energia, vai te fortalecer. Porque Deus não é injusto de dar uma missão para alguém e não dar ferramenta, não dar graça. Você vai dar conta de ficar casado, você vai dar conta de ficar casado, você vai dar conta de criar filhos. Tem uma guerra aí financeira, saúde, você vai passar, porque o Deus que visitou Jesus antecipadamente e o consolou, está com você. Haverá um momento de transformação, um momento de glória para você. Haverá força. Algo incrível nesse contexto é que esse capítulo, somente do verso 1 ao 13, Deus, ele elimina muita confusão nesse texto. A espiritualidade dos discípulos era a espiritualidade da fuga. O que Pedro disse? E com certeza os outros diriam: Senhor, vamos ficar aqui. É muito bom esse negócio, essa glória. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, É a espiritualidade da fuga. Irmão, a nossa espiritualidade aqui é boa, mas ela precisa ser boa também lá fora, na casa, no trabalho, no ponto de ônibus, aonde a gente for. Tem gente sofrendo, precisando da nossa voz. Precisando. Os discípulos falharam em discernir o seu ministério. Mas como é que eu vou exercer ministério? Num quadrado em cima de um monte.
onde só tem gente salva. Jesus não precisava de salvação, nem pregação deles. Moisés e Elias não estavam possessos, nem precisavam evangelizar. Os três eram os três melhores que tinha no grupo, que falhou em discernir a sua chamada, a sua missão, o seu ministério. E o pior é falhar na questão da centralidade de Cristo. Eles colocou Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. Quando Pedro fala isso, o que é que Deus faz? A nuvem desce e diz: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, onde eu tenho propósito nesse tempo. A ele deveis ouvir. E os discípulos caíram de joelho com profundo medo. Porque uma terceira característica da espiritualidade dos discípulos é o medo do sobrenatural. Eles falharam em discernir o seu ministério, falharam em discernir a centralidade de Cristo, e falharam porque não tinha intimidade, porque eles não foram lá para orar, eles estavam dormindo, estavam com os olhos pesados, não tinha oração, não tinha intimidade, não conhecia o propósito. Aí tem uma teologia inadequada, interpreta a Bíblia tudo errado. O ministério é lá no vale, é lá embaixo. Aquilo que você ganha na intimidade, no quebrantamento, é para usar lá fora, para usar na sua casa, na empresa, no emprego. Então, eles estavam na glória, mergulhados, mas não tinha intimidade. Não tinha entendimento teológico dos processos. Falharam em colocar Cristo em sua devida posição. Agora, por que isso aqui está escrito? Para que eu e você não cometam esse mesmo erro. Porque Hebreus foi escrito para quê? Para acabar com essa confusão. Jesus é maior do que fulano. É engraçado, tem uma lista de gente lá, né? Maior do que Arão, maior do que Moisés. Jesus é maior do que tudo. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Queridos, se a gente tiver uma espiritualidade bíblica, de oração, de busca, toda vez que o inimigo quiser trazer confusão, haverá um bradar interior, haverá uma voz de Deus para mim e para você. O inimigo não vai nos enganar. Esse texto está ensinando isso. Quando Deus viu a confusão na mente dos discípulos, querem colocar Jesus no mesmo padrão, não discerniram o ministério de Jesus nem o deles, já a voz de Deus bradou, a nuvem baixou, e Deus falou. Porque a espiritualidade correta passa por essa sensação interior de ouvir a Deus. E para isso nós precisamos manter a questão da leitura da palavra e da oração. Deus diz: epa, não vai fazer tenda não, conversa é essa? 3 tendinhas, é mesmo que eu fazer 3 altares. Elias, Moisés e Jesus, vai não. Eu chamei meu filho para esse momento, a ele ouvi. E a Bíblia, Lucas diz assim, que quando os discípulos estão lá com medo de joelho, porque a nuvem baixou, né? Essa expressão baixou, desceu, ela é meio estranha, né? Aí, eles estão lá morrendo de medo. Porque a espiritualidade inadequada, em vez de gerar intimidade, a gente tem medo. Irmão, ter medo da glória de Deus, ter medo da presença manifesta de Deus, revela o quê? Falta de experiência, de intimidade com Deus. Tem um capítulo na Bíblia que eu considero ele assim muito solene, é Êxodo 19.
É o capítulo que eu falo que Deus revelou as mais profundas entranhas dele para a gente. Deus revelou o seu coração para o povo de Israel. O texto lá diz que Deus falou assim: olha, eu quero ser o seu Deus, o seu rei. Eu habitarei no meio de vós, porque vocês são para mim uma nação, uma geração de sacerdotes, de reis e sacerdotes. Eu quero andar no meio de vocês. Então, santifique, no terceiro dia eu vou descer no monte e eu estarei no meio de vós. Moisés manda o povo santificar. Quando Deus começa a descer no monte, o monte começa a tremer, as rochas se fendendo. Nem os animais estavam próximos, porque se tivesse algum animal nos dias de dar cria, dava na hora. Tamanho era o poder de Deus. Qual foi o grito dos judeus? Socorro, Moisés! Caíram tudo e fala com Deus, sobe lá, segura esse Deus lá, não traz ele aqui não. Nós não podemos. Aí foi ali naquele dia Deus decidiu criar o tabernáculo. E Deus agora vai ser conduzido para estar no Santo dos Santos, mas Deus queria estar no meio do povo. Mas era um povo que não tinha experiência com Deus. Ficava sempre dependendo de A, de B. Era o Moisés com a vara, era o Arão, era o Josué. Eles não aproveitou aqueles anos para gerar intimidade, uma busca de Deus. Agora, Deus pega, vai habitar lá no tabernáculo, no lugar santíssimo. Em vez de usar a nação, escolhe uma tribo. Aí o trem não prestou na tribo toda, ele escolheu uma família, que é a família de Arão. Aí da família escolheu um para entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Foi só regredindo. Mas o sonho de Deus era estar no meio do povo. E Deus realizou esse sonho através da vinda do Espírito Santo para a minha e para a sua vida. Então a gente precisa construir, zelar por esse padrão de espiritualidade. E para a gente zelar, a gente precisa olhar quem não fez certo e quem fez certo. Jesus fez certo, os discípulos nesse momento não fizeram certo. Então a gente fica atento. A Bíblia, irmão, é maravilhosa para nós. Que a gente vê o que foi certo e o que foi errado, e a gente procura acertar. Acertar. Então já imaginou, Pedro, você é o primeiro apóstolo, o cara da frente. Você está achando que ser crente, Pedro, é ficar aqui em cima? Nessa espiritualidade, nós vamos descer. Então lá em cima nós temos a espiritualidade de Jesus e a espiritualidade dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. A espiritualidade de Jesus gera intimidade com o Pai, relacionamento. É uma espiritualidade que ele entende o propósito do poder derramado. É uma espiritualidade que contempla o Antigo e o Novo Testamento e o porvir. Porque quando você olha para Moisés, fala do Antigo Testamento. Quando você olha para Elias, fala dos que vão ser arrebatados, que Elias não morreu. Elias vai ter que voltar aqui. E vai ressuscitar, vai morrer, ressuscitar para ser transformado, arrebatado. E fala da nossa experiência eterna com Jesus. Contempla os 3 períodos, Antigo, Novo Testamento e futuro. Então, é um texto de extrema profundidade. E que a gente precisa ler e reler, e ler e reler. Ler nos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 17, Marcos e Lucas, capítulo 9. Você entender a centralidade, a espiritualidade, o equilíbrio. Palavrinha complicada, chama-se equilíbrio. Ela é complicada. Não é fácil não falar de equilíbrio. Que ao mesmo tempo que equilíbrio pode ser muito bom, pode ser morno. Pode ser passividade. Pode ficar aí, ser confundido com isso. E aí Jesus pega eles no seu êxito e desce do monte da transfiguração.
Lá em cima as coisas foram colocadas no lugar. Moisés tem o seu lugar, Elias tem o seu lugar, meu filho tem o lugar dele. Quando chega lá embaixo, o texto vai dizer assim: o pai procura Jesus e diz: olha, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui, filho único, que está sofrendo, ele não fala, ele não ouve, ele é mudo, ele é surdo, e o demônio fica tentando matar ele. Ele tem convulsão, e o diabo tenta matar ele, e eu não sei mais o que fazer. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Porque a espiritualidade dos discípulos que estava lá embaixo do vale é uma espiritualidade que tem muita discussão teológica, mas não tem poder, não confronta nada. E a gente precisa pegar isso individualmente, com muita sinceridade diante de Deus, e dizer: Deus, como que está a minha vida? Esquece da mãe, da mulher, do filho, a sua espiritualidade. Que crente nós somos, irmãos? A gente precisa ser responsável e pegar isso e levar lá para o nosso quarto e ter uma conversa séria com Deus. Deus, em qual grupo que eu estou? Eu estou no grupo de Jesus, que entende que a cruz é necessária, que vai ter dor, mas que tem consolo, que tem propósito, vai ter fruto. Eu sou dos discípulos de Jesus que estava lá em cima, que é uma espiritualidade sem entendimento, que apesar de ter glória, de ter experiência, é um negócio complicado. Mas ou eu sou desse que está aqui embaixo, que tem muita Bíblia na mente, está lá discutindo, e o diabo matando o menino. Aí Jesus chama os dois grupos e fala assim: ó geração incrédula, até quando eu terei que ficar aqui para acontecer alguma coisa? E repreendeu o demônio, sacudiu o menino e caiu. Marcos diz que o menino caiu como morto. O pessoal achou que o menino tinha morrido. Jesus pegou pela mão, o menino estava curado, liberto, falava, ouvia e foi devolvido ao Pai. Então, irmão, a gente precisa ser responsável com a nossa espiritualidade. Todo crente precisa limpar sua vida com Deus. Confesse os seus erros, busque mudança e peça: Espírito Santo, eu quero ser do padrão de Jesus, que mergulha na glória, as coisas tudo continua no lugar, cumpre o propósito, tem intimidade, tem relacionamento, não vai fugir da cruz. Quando tiver luta vai estar firme, quando tiver celebração vai estar firme. Senhor, me livra dessa mistura de padrões aí de espiritualidade, que eu construa algo pessoal entre mim e Deus. E aí, irmão, essa espiritualidade da igreja vai só somar. As orações aqui de segunda a sexta, 6h15, 15 para as 6, a 15 para as 7, na segunda, durante a semana, os cultos, o seminário, vai somar. Mas a gente precisa construir essa espiritualidade. Isso é muito pessoal, é individual. Pastor, eu tenho que começar fazendo jejum longo, orando 3, 4 horas. Não, começa com tempo pequeno, mas começa. Vamos fazer isso. São todos, é individual. Porque Jesus começou sozinho. E graças a Deus que depois do Pentecoste ele tinha pelo menos 12. Que tinha entendido o ministério, o propósito, a vontade do Pai. Então, é um texto assim tão rico, tão maravilhoso. E o Espírito Santo fez questão de inspirar Mateus, Marcos, Lucas, os escritores, para nos abençoar, irmão. Isso aqui foi escrito porque Deus sabia que uma noite nós estaríamos aqui, assentados, para receber essa palavra. A espiritualidade de Jesus, ela não vai maquiar nada. Tem demônio complicado, que só sai com jejum e oração.
tem castas diferentes. A espiritualidade de Jesus não escolhe qual o caminho, anda pelo caminho da vontade de Deus. Vai ter um capeta lá na frente? Nós vamos. Porque é o padrão, a espiritualidade dele. Sabendo que Deus sempre estará na nossa frente. Deus sempre nos conduzirá, irmãos. E a espiritualidade de Jesus, ela é crescente. Tem uma cena que eu acho muito interessante, quando Pilatos fala para Jesus assim, você não sabe que eu tenho poder para te livrar e condenar? Jesus olha para ele e falou assim, meu Deus, inocente. Para onde que você está indo com essa sua bicicletinha sem freio, com pneu furado, ladeira abaixo, meu filho? Jesus veio para ele e falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum poder você teria sobre mim se o Pai não te der ou eu não submeter o Pai. Lembra quando Pedro puxou da espada lá no Getsemane, arrancou a orelha do soldado Malco, porque ele queria arrancar o pescoço. Mas o soldado era novo, fez tchai, a espada. Aí Jesus falou, Pedro, de que espírito sois? Puxar a espada? Eu não poderia pedir aqui milhares de anjos e destruir até as árvores. Pedro poderia clamar ao Pai e acabar com tudo isso aqui. Então, querido, a espiritualidade de Jesus, ela sabe canalizar os dons e o poder para cumprir o propósito. A verdadeira espiritualidade, ela vai fortalecer o que você já é. Tanto nas questões humanas como espirituais. Se você estava programado para ser um bom médico, você vai ser um ótimo médico cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Eu estava ouvindo um testemunho de um médico que muitas vezes o Espírito Santo revelou para ele, no meio da cirurgia, que abriu ali a cirurgia, não era nada do que pensava, tinha que tomar decisões, outros caminhos, e o Espírito Santo trazia luz, trazia discernimento. Estava ouvindo um testemunho de um jurista, e ele falando quantas vezes ele estava num beco sem saída, num processo, no meio de um julgamento, e o Espírito Santo vinha e é por aqui. E Deus quer dar essa habilidade profissionalmente, no seu casamento, na sua vida. Ou vocês acham que o Espírito Santo é alguém que só se interessa pelas coisas extremamente espirituais? O Espírito Santo ensina tudo, irmão. Jesus diz, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele ensina. Basta a gente ter uma espiritualidade correta, bíblica, uma busca na presença de Deus. Ele tem uma voz para cada situação. Para cada situação. Os discípulos falaram, Senhor, explica para nós por que nós não podemos expulsar esse demônio. Falou, porque é um negócio diferente, existe demônios e demônios. Existe problemas e problemas. Você tem que estar pronto para cada situação, e elas são diferentes. E para isso nós precisamos de quê? Do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, nenhum culto é igual ao outro. Cada culto é diferente. Diferente. O louvor é diferente, a palavra é diferente. Porque o reino de Deus, ele é dinâmico. O Espírito Santo é vivo, é dinâmico. Às vezes até a gente fica meio frustrado, né? Quem vai pregar, fazer o louvor, quem vai fazer alguma coisa. Você pensa algo e Deus faz outro. Aí tem hora que a gente falta dizer, Espírito Santo, não, o Senhor
estragou meu barato. Não, mas estragou nada, ele foi colocar no lugar certinho. Ficou no local que ele queria. Então, querido, leve esses princípios para a sua segunda-feira amanhã, lá para o seu trabalho. Lembre disso, Deus nos consola antecipadamente. O seu amanhã não é desconhecido de Deus. Todos os passos de Jesus eram conhecidos do Pai e do Espírito Santo. E nada pega Deus de surpresa. Nada, se coloque de pé. Nada pega Deus de surpresa. Então, que nós possamos crescer nesse padrão de espiritualidade. Porque Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou o sentimento de eternidade no coração do homem, no espírito do homem. Então o homem ele vai de forma natural buscar Deus, uma religião, alguma coisa assim. Mas nós não podemos errar o alvo, fazer da forma errada. Precisamos receber da forma correta. Entender da forma correta. Para a gente não ser pego de surpreso. De repente uma situação dramática aparece e a gente fica igual aos discípulos. Meu Deus, o que é que vamos fazer agora? Quem vai fazer? Quem é que tem um dom X? Não, irmão. O dom não é do ser, o dom é do corpo de Cristo, é da igreja. E na hora que acontecer uma crise, ele vai levantar quem ele quiser no corpo, mas todo o corpo se sentirá participante e honrado. E é assim que nós temos sido igreja nesse lugar. Vencemos a guerra aí, várias batalhas na pandemia. Agora estamos quase saindo da guerra com a Paulinha, né? Provavelmente amanhã ou depois ela deve voltar para casa. Então, Deus pôs a mão, usou um médico, fez outros exames, achou a problemática. É o Espírito Santo guiando, né? Estamos orando pela pastora Alba, daqui a pouco vai estar 100%. Deus movendo, né? Você estava orando pela casa, ela achou a casa aqui. Glória a Deus, acho que achou ontem uma casa boa, vai mudar aqui para perto da igreja, né? Aí vai começar a vir na oração 6 da manhã aí, né? Barulhenta demais, né? Mas é uma alegria, a Alba é uma alegria, né? Então, nós temos visto que a espiritualidade da igreja, ela não é meramente um conto de fada, é fato. Deus tem agido nesse lugar. Deus tem movido. Nós estamos aí com a classe de batismo quase concluindo, vamos batizar pessoas que vão reorganizar a sua vida espiritual, sua presença com Deus. Deus tem abrido porta, Deus tem movido. Amém? Então eu quero orar, não só por você, mas eu quero orar com você. Porque orar com você é você se comprometer. Deus, eu vou cuidar melhor da minha vida espiritual. Eu vou cuidar melhor da leitura da Tua palavra. Senhor, eu não quero ser pego de surpresa por nada. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero andar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo encontre, ó Deus, um lugar, Senhor, de honra na nossa mente, no nosso coração. Que cada vida que está aqui conosco, os que estão assistindo através da internet, possam renovar sua aliança, seu compromisso com o Senhor, de busca na palavra, de meditação, de compromisso de intimidade, colocar o Senhor Jesus acima de qualquer coisa. Senhor, viver um casamento, uma criação de filhos, segundo o padrão da Tua palavra.
Espírito Santo inspira a igreja a ter grandes experiências, mas que essas experiências seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fortalece a igreja, que Cristo seja a cada dia o Senhor da nossa vida, que o Senhor vá na frente, trabalhando por nós, em nós e através de nós. Ser com a tua igreja, Pai, ser com cada família, com cada casal, em nome de Jesus, Pai. Adore a Deus.